Namastê, Di. Eu sou a Gi e hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante: como se sentir leve. Normalmente, aqui no Ocidente é muito comum que a gente diga: fiz isso e fiquei me sentindo leve, ou eu quero me sentir leve, ou eu preciso descansar, eu preciso ficar leve. Fiz tal prática, que delícia, estou me sentindo leve, certo? Eu sempre pensei assim também no passado. Porém, quando eu fui para a Índia, quando eu estava fazendo o meu curso de Reiki, um dia meu professor me perguntou como eu estava me sentindo após uma sessão de Reiki. Eu disse: estou me sentindo leve. E meu professor falou: não sei qual é a obsessão de vocês ocidentais de querer se sentir leve. Se você está leve, se você está muito leve, não é bom, tem um problema aí. Você precisa estar ancorado para daí você ficar leve. Isso não é legal. A gente vai precisar fazer mais prática para você conseguir desenvolver isso, porque você está muito leve. Minha primeira reação na hora foi pensar: não concordo. É normal, né? Quando a gente acredita numa coisa, a nossa reação inicial é a negação. O ser humano é muito assim. Claro, nem todo mundo é assim, mas é uma coisa comum. Às vezes a mudança, a gente tem uma barreira de resistência à mudança, certo? Na hora que ele falou isso, minha primeira reação foi: não concordo, eu não acho. Ficar leve é bacana, ficar leve é legal. Terminou a aula, eu fui indo para o ashram, onde eu estava ficando lá na Índia naquele momento, e eu fui pensando e eu fui refletindo sobre aquilo que ele falou, porque eu achei que estranho meu professor falar isso. Ele é um cara tão inteligente, cheio de sabedoria, né? Eu já havia tido muitas aulas com ele até esse momento. E fiquei pensando, não é por acaso que ele falou isso. Comecei a refletir mais e tentar entender de onde vinha essa afirmação. E daí começaram a me vir ideias na cabeça e eu notei: realmente, ele está certo. Me veio em mente os chakras. Vou colocar uma imagem para vocês entenderem um pouco melhor. Nós temos os 7 chakras, certo? Os chakras de cima são a energia feminina e os chakras de baixo são a energia masculina. Todos nós temos as duas. A energia feminina e a energia masculina não é uma questão de ser homem ou mulher, não tem nada a ver com gênero, tá, pessoal? Que isso fique bem claro. São as energias que a gente tem dentro da gente. Para a gente ser uma pessoa equilibrada, do que a gente precisa? Das duas em equilíbrio. Como eu disse antes, não tem nada a ver com gênero, são só energias que tem dentro da gente, a energia masculina e a energia feminina. Quando a gente se sente muito leve, o que significa? Que a gente está trabalhando realmente essa parte espiritual, essa parte dos chakras de cima, mas que talvez os de baixo estão ficando de lado, né? Os de baixo são os responsáveis pelo quê? Por ancorar a gente, eles são a base. E então os de cima, são, imagina uma árvore. Quanto mais profundas as raízes dessa árvore, mais grande a árvore pode florescer. Mais alta essa árvore vai ficar, mais frutos, mais flores ela vai dar. Quanto mais profunda for essas raízes. A energia masculina são as raízes, a energia feminina são as flores. Então, para você ficar leve positivamente, o que você precisa dessas raízes? Você precisa primeiro desse peso, desse ancoramento, desse enraizamento. Por quê? Porque se a sua árvore está ficando muito grande e ela está sem raízes, uma hora vem um vento forte, o que acontece com essa árvore? Ela cai, né? Essa árvore, ela precisa de base para ela poder crescer e florescer firme, forte e de verdade e consistente. Então eu notei que ele estava completamente certo. A gente precisa desenvolver essas raízes bem profundas. Imagina você um prédio. Quanto mais alto você quer fazer esse prédio, mais profunda tem que ser a sapata dele. E isso é energia masculina, é a sapata dele. E a feminina é o prédio, a parte que fica para fora. Imagina assim, só um exemplo. Então a gente precisa do equilíbrio dessas duas para a gente ter consistência no nosso desenvolvimento espiritual. Então é ruim ficar leve, Gi? Não, absolutamente não. Não significa que é ruim ou que é negativo ficar leve. Significa que é importante a gente primeiro ter esse pesado, esse aprofundamento. É um pesado ruim, é um pesado negativo? Não. Significa, sabe quando você relaxa, o seu corpo pesa e você realmente descansa, você está relaxado? Seu corpo é uma forma de peso aquilo.
seu corpo pesa no chão, você está ali deitado no final de uma prática de yoga, por exemplo, fazendo um Shavasana, seu corpo pesa no chão, derrete no chão, você sente aquela sensação que você está se tornando um com o chão. Essa é a energia masculina. Esse é o ancoramento para depois você poder voar. Então, não significa que estar leve é uma coisa ruim, mas significa que precisa de um equilíbrio para ser uma coisa 100% positiva. É importante que a gente entenda também esse ancoramento. Outra coisa muito importante é que estar leve é uma sensação no corpo. Quem se sente leve é o nosso corpo. O nosso eu verdadeiro, ele não é atingido por sensações. Nosso eu verdadeiro, ele é absoluto. Essas sensações que a gente tem de frio, de calor, de medo, de alegria, essas sensações não são nós, são só sensações. O nosso corpo, ele não é a gente, você não é o seu corpo. Você, é o seu eu verdadeiro. Você possui um corpo, você possui essas sensações, mas você não é essa sensação. Então você pode dizer, mas quer saber, eu estou fazendo tal prática e eu me sinto leve, então para mim é bom, tá isso, é o suficiente. Na verdade, não é o suficiente. Quem se sente leve é o seu corpo. Para você ir além na sua prática espiritual, você precisa ir além de se sentir leve. Se sentir leve não é negativo, pode ser um nível ali no seu desenvolvimento, mas não pare por aí. Não se limite a se sentir leve. Quem sente é o seu corpo. Você não é um corpo. Você é um espírito. Vá além de se sentir leve. Essa é a minha dica para vocês. O que tem depois que você se sente leve? Bacana, você iniciou, você chegou até ali. Mas o que tem depois disso? Isso é importante, de novo, uma palavra que eu sempre menciono para vocês, que é tapas. É a austeridade, é o autocontrole, é o rigor. Às vezes, o que acontece? A nossa mente, que é nossa mestre, que nós devíamos ser os mestres da nossa mente, mas no momento nós somos escravos dela. O que acontece? Ela chegou ali, estou me sentindo leve, aqui tá bom, aqui é a minha zona de conforto, eu vou ficar por aqui. Porém, vai muito além, a prática espiritual deve te levar muito além do seu corpo. Leve-a no seu corpo, vá além disso. O que tem depois de ficar leve? O que será que é? Como que isso se sente? Vamos descobrir? Um exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre a energia feminina e a energia masculina é que uma coisa que é muito comum entre as mulheres na nossa cultura é a negação da energia masculina. A mulher tem que ser muito delicada, muito aquilo, muito isso, e acaba construindo uma barreira ali para essa energia masculina. A gente acaba não estimulando tanto a nossa energia masculina, que, como eu disse novamente, repetindo, não tem nada a ver com gênero. Tem a ver, às vezes, com ser forte ou com outras coisas que são atributos que são relacionados ao masculino no momento e que, às vezes, as mulheres acabam não desenvolvendo tanto por causa do jeito que a nossa sociedade vem se comportando até o momento. Vou dar um exemplo para vocês. As coisas, nesse âmbito, vêm melhorando muito, a evolução está sendo muito grande no equilíbrio da energia. Por exemplo, no passado, os pais eram mais distantes, quem tinha esse cuidado mais maternal, de carinho, de delicadeza com os filhos, eram as mães, porque a energia masculina estava atribuída a ser mulher. Hoje em dia a gente já vê uma melhora muito grande, os pais eles dão carinho, dão amor, eles protegem os filhos. Isso significa que essa energia feminina está equilibrando cada vez mais, é um ótimo sinal, significa que a humanidade está andando no caminho certo. Significa que esse pai virou uma mulher? Não, significa que esse pai desenvolveu a energia feminina dele, de dar carinho, de dar amor, de nutrir, de delicadeza. Isso não tem nada a ver com gênero, tá, pessoal? Todos nós temos essas duas energias dentro de nós e elas são muito importantes e elas precisam estar equilibradas para a gente conseguir seguir nesse caminho do autoconhecimento. E quando a gente consegue equilibrar elas, o que acontece? A gente começa a sentir o equilíbrio, que não é nem leve nem pesado. Você se ancora no seu eu verdadeiro, que está muito além dessas identificações corpóreas. Você não está nem leve nem pesado, você está você, infinito, imutável, fonte de luz, de alegria, de energia.
Se você está aqui na busca pela verdade, a boa notícia é que ela está dentro de você. Você já tem tudo o que você precisa. Basta você continuar se esforçando. Você está no caminho certo. Então, qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo. Vamos conversar. Muito obrigada pela presença, pelo tempo de vocês aqui hoje. Namastê, Di.